Não. Tá no ar, tá no ar. Hangout, mais um Hangout aqui do SEMEC. O SEMEC, para quem não sabe, é uma escola de gestão cultural com sede aqui na Bela Vista, em São Paulo. Eu sou a Mônica Herculano, sou sócia e diretora de conteúdo aqui do SEMEC, também editora do site Cultura e Mercado. E a gente vem fazendo essa série de hangouts com professores aqui do SEMEC para falar sobre assuntos que a gente trata aqui nos cursos e que também trata no Cultura e Mercado, nas matérias, nas reportagens. Opa! Deixa eu tirar o som aqui, eu sempre esqueço de tirar o som do YouTube. E a ideia é a gente abrir um pouco, falar um pouco dos assuntos que a gente trata aqui nos cursos e ter um feedback também de vocês do que é legal a gente falar mais, enfim, e também dar esse contato mais direto com os professores antes da aula, né, para vocês conhecerem, para quem não conhece ainda. Então, hoje o nosso convidado é o Gui Afife, que estará aqui de 6 a 9 de agosto para mais uma edição do seu curso Captação de Recursos. Bem-vindo, Gui. Obrigada. Obrigado. E eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória nessa área, para quem não te conhece ainda. Bom, a Mônica já falou as primeiras palavras, eu sou o Gui Afife. Eu sou músico, sou formado em administração de empresas, mas eu costumo falar que eu sou um músico e a administração de empresas é meu hobby. E eu estou à frente desde 2007 do Guaimbé Virou de Cultura, que realiza consultoria de gestão de relações institucionais e realiza também empreendimentos culturais gratuitos. Sou professor no SEMEC, estou fazendo atualmente as relações do Instituto Pensarte. Sou diretor na Associação Comercial de São Paulo e membro do Conselho de Turismo do Estado de São Paulo. Dá para ter uma ideia. Só isso. Bom. Eu ainda costumo ficar com mais coisa para fazer. Sempre assim, né? Sempre assim. Olha só, vou explicar aqui para quem não conhece, para quem ainda não participou dos nossos hangouts, como é que funciona. Eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para o Gui, mas vocês também podem e devem mandar suas perguntas aí nos comentários do nosso link no YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube. Para quem está assistindo, dando play no Hangout mesmo, no evento, eu não sei se está aparecendo aí a possibilidade de mandar comentários. Se não tiver, vocês entrarem no link do YouTube para mandar as perguntas por lá, que aí eu vejo tudo aqui e passo para o Gui. Gui, para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta bem capciosa, assim, que a gente está num momento difícil, né, financeiramente. Sim. Ainda é possível captar recursos para projetos culturais? É uma ótima pergunta. Ainda é, sim, ainda é possível captar. As empresas ainda têm suas políticas culturais funcionando, mas é claro, né, num ano como o nosso, as oportunidades se reduzem, porque as empresas procuram se manter fiéis às iniciativas de longo prazo que apoia, algumas inclusive com cunho social, que existe uma responsabilidade muito maior, né, dessa necessidade de patrocínio. Então, o que eu tenho dito assim, a gente tem que, quem está no mercado tem que lutar para mantê-lo, e quem ainda está entrando no mercado vai precisar aprender a administrar muito bem o timing. O impacto dessa dificuldade no mercado de patrocínio, você vai ter que rever seu planejamento, porque o tempo que você destinou para realizar a captação de recursos no seu projeto vai ficar mais longo. Então é possível você conseguir atingir as suas metas, mas você precisa dar mais tempo para que elas se realizem. E por isso que também a economia se retrai, né? Porque tudo fica mais difícil de acontecer, mais suado,
mas no fim do mês nós temos que continuar. Então, eu acho que o que tem que ser feito são ajustes de planejamento e, nesse momento, usar a inteligência para também enxergar novas oportunidades. A crise é a mãe da invenção, né? É nessa hora que a gente precisa se inovar e se renovar. Uhum. No processo, o processo de captação de recursos mudou para projetos culturais? Você sente que mudou assim nos últimos anos, ou basicamente, ou com a crise de repente muda, além dessa questão do tempo, né, de você precisar de mais tempo, ou no geral o processo é mais ou menos o mesmo? Assim? Nesse aspecto, eu posso falar mais como uma impressão. Eu não sei se eu consigo falar em termos de comportamento de mercado, até porque as informações nesse setor, né, Mônica, elas são difíceis, né? Vocês aí no Cultura de Mercado são uma das poucas vozes no assunto, constantes e sempre monitorando o que está acontecendo. Mas, então, dentro do nível de impressões, tenho a impressão que sim, mudou a maneira de atuar, algumas coisas para melhor, ou seja, de uns anos para cá, a atuação tem ficado mais profissional, as empresas têm se sistematizado melhor para receber projetos, para lançar projetos, as empresas patrocinadoras, né? Elas estão mais conectadas com o produtor. Por um outro lado, tem ficado mais acirrada essa disputa, mais difícil, cada vez mais difícil conseguir esses recursos. Se antes eles pareciam algo inatingível, ficando cada vez mais distante. Então, porque a oferta de projetos aumenta, tem muita gente produzindo, está cada vez mais fácil de produzir, e o patrocínio está ficando cada vez mais difícil de se obter. Então, tem um lado ruim. Por outro lado, em alguns segmentos estão se encontrando novas alternativas e novas formas de se fazer negócio e outras fontes alternativas de financiamento que podem ajudar esse processo. Então, antigamente você conseguia fazer um projeto cultural totalmente dependente de recursos de incentivo fiscal. Né? Há uns 4, 5 anos atrás, isso era possível, agora não é mais. Se você jogar todos os seus ovos em uma só cesta, há mais de 4 anos atrás, antes disso, quando os incentivos fiscais não eram tão fortes, tinha alguns segmentos da cultura, das artes, que conseguiam realizar os seus projetos integralmente em cima de venda de ingressos, venda de produtos culturais, né, CDs, DVDs, enfim, outras mídias. Você conseguia fazer um projeto com uma única fonte de financiamento. Isso cada vez está mais distante da nossa realidade. Então, o produtor cultural precisa conhecer todos os canais que estão disponíveis e ter desenvoltura para atuar em todos eles e fazer um planejamento de essas fontes de financiamento se encontrem. Se basear só em incentivo fiscal, só no PROAC, só na Lei Rouanet, só na lei das só no patrocínio não incentivado, né, patrocínio do marketing das empresas, isso está ficando cada vez mais difícil porque está tudo muito apertado. Então você precisa encontrar todas as formas de financiamento disponíveis e planejar esse plano. Falando das leis de incentivo, eu tenho ouvido nos últimos meses que os produtores agora meio que tá rolando um boom assim de migração, não que já não usasse, mas assim, se falava muito, Lei Rouanet era a primeira coisa que se falava sempre, né? E agora, até por conta dessas coisas todas, mudanças econômicas e tal, as pessoas tá meio rolando um boom para as leis estaduais. É isso mesmo? Você também percebe isso?
eu ainda enxergo um protagonismo das leis federais, sim, de volume. Eu acredito que o somatório das leis locais ainda não suplanta, mas também, mais uma vez, como nós não temos dados consolidados disso, a gente fica na base do achismo. Uhum. Algumas coisas que eu acho que a gente pode, que eu observo no dia a dia de trabalho, que eu tenho observado bastante, é até uma questão de lógica, né? A lei Rouanet se baseia no lucro das empresas. Quando se baseia no lucro, num ano de crise como que nós estamos, a oscilação, matematicamente, né? Se fosse uma derivada. Então, no momento em que cai a produtividade, cai o faturamento um pouco, o lucro, às vezes, transforma o que era lucro em prejuízo. Às vezes é uma empresa muito grande que tinha um lucro muito grande, que agora tem um prejuízo muito grande. Então, essas oscilações que uma crise econômica provoca, o impacto delas nas leis federais é muito forte. Então, nós temos uma perspectiva aí de ter uma dança das cadeiras, o lucro começa a mudar de mãos e saiu de algumas mãos e a gente ainda não sabe direito para que mão foi o lucro. Então, isso faz com que a dificuldade seja muito grande. Só para dar um exemplo, a Petrobras, nós já falamos sobre isso, né? Não acho que um artigo que você escreveu no Curso de Mercado, a própria Petrobras, que já foi responsável por quase 50% de todos os patrocínios feitos em Lei Rouanet no Brasil, o lucro dela foi praticamente a zero. Eu acho que eles mantiveram a política de patrocínio, porque eles têm uma série de compromissos, mesmo que não tenham lucro, mas o valor do global de patrocínio da Petrobras caiu significativamente nesse ano, né? As projeções de lucro são bastante negativas, são bastante pessimistas. Então, a Petrobras era responsável foi, como eu falei, por quase 50% dos patrocínios. Na hora que isso sai isso some, as empresas, as produtoras que tinham esse patrocínio, contavam com esse patrocínio, que eram beneficiadas por esses investimentos, vão buscar em outras empresas e no mercado esses recursos. E isso aumenta, recrudesce concorrência entre produtores de uma maneira substantiva. Isso, eu estou falando só uma empresa estatal, né? Mas se a gente somar Petrobras, Eletrobras, todas com situação mais complicada, né? Financeira, Furnas, enfim, uma série de outras empresas estatais que estão com as finanças no momento de crise balançando. Sim, teve mais gente que... Desculpa. O finalzinho da resposta, você falou das leis estaduais, né? Sim. Por outro lado, as leis estaduais, elas são baseadas em ICMS. E as empresas, ainda que elas tenham uma diminuição no faturamento, vai ter também uma diminuição no pagamento de INSS, o INSS está sempre ali. Então, essas empresas, essa verba, ela é mais previsível, é mais fácil de você se planejar. A empresa sabe mais ou menos quanto ela vai faturar, e se tiver uma oscilação no faturamento, essa oscilação no faturamento dificilmente vai atingir os limites mínimos para cada projeto nas leis estaduais, né? Então é um negócio muito mais planejável, muito mais previsível. A empresa consegue fazer esses investimentos de segurança e, consequentemente, o produtor cultural consegue ter o acesso a esses recursos de uma maneira mais segura também. De qualquer forma, como você disse antes, é sempre bom fazer a composição de fontes de financiamento e não ficar só dependendo dessas leis. Entendo. Como teve mais gente chegando agora nos últimos 5 minutos, eu vou
explicar de novo como está funcionando. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui para o Gui Afife, mas vocês podem e devem mandar suas aqui nos comentários do link do YouTube. Se você tiver dado play aí no vídeo, no evento do Google Plus, você pode, acho que não está rolando aí a possibilidade de comentários, então vou pedir para você entrar no link do YouTube que a gente colocou lá no evento, e nos comentários do YouTube mandar suas perguntas, ok? Gui, o Gui fez para quem não leu, o Gui fez um artigo muito legal no Cultura e Mercado, a gente publicou no ano passado, chamado 7 Chorinhos do Produtor Cultural, era isso, né? Que ele meio contando para os patrocinadores, olha, a nossa vida é assim e o que a gente espera de vocês é isso. Mais ou menos isso. Eu sugiro que vocês leiam lá no culturaemercado.com.br, dá uma busca lá, os 7 Chorinhos do Produtor Cultural, que é muito legal, o artigo muito divertido. Gui, existe o patrocinador ideal? O que caracteriza um patrocinador ideal? Ou o que caracterizaria, né? Se aquele não existe ainda. Não, eu não acho que existe um patrocinador ideal. Existe um casamento, desejado de uma política cultural com o projeto que você tem naquele momento. Mas eu acho que o princípio da coisa é de você ter multiculturalidade, de você ter muitos agentes patrocinando cultura. Eu sempre falei que é mais importante que a democratização cultural, que é pregada aos 4 ventos, do ministro ao pequeno produtor, todo mundo prega a democratização cultural e que a cultura tem que estar acessível para todos, lógico, é fundamental, é essencial, mas eu prego a democratização do investimento. Hoje você tem a figura do Estado querendo reivindicar para si, né, a autoria do investimento em cultura. Você tem uma crítica muito forte à figura do departamento de marketing como peça central do investimento em cultura do país. De certa forma, isso eu concordo que é nocivo, né? Mas eu acho que hoje nós temos ferramentas incríveis de tecnologia como essa que nós estamos usando agora, né? Nós temos ferramentas de tecnologia, nós temos gente criativa, nós temos milhares de pequenos e médios negócios em todos os municípios do país que poderiam dar destino para o investimento cultural. Então, para mim, você falou patrocinador ideal, são milhões de patrocinadores, o que seria para mim o ideal. A figura do crowdfunding, né, de você poder investir, fomentar aquele projeto que você gosta. Acho que nós estamos num momento de transição, né, de entender o que vai acontecer com a atividade cultural, porque a internet, as novas ferramentas provocaram um choque, né, algumas profissões ficaram seriamente ameaçadas, a sua mesmo, de jornalista, né, a profissão que ficou dentro do universo da economia criativa, a minha de músico, né, são profissões que ficaram não só como profissões, mas são elementos importantes, são um fundamento da cultura brasileira e de qualquer país que fica ameaçado num momento de transição. Então, eu acho que a gente precisa usar a nossa criatividade para criar esses novos formatos de investimento em cultura. Eu acho que continuar na mão dos departamentos de marketing, acho isso até um certo exagero, porque não é só departamento de marketing, você tem institutos, você tem figuras que estão fazendo um trabalho espetacular de política cultural, muito bem feito. Muitas empresas fizeram a sua lição de casa, né, e foram entender como é que funciona. Então, quando eu falo que não existe ideal, eu não estou criticando o trabalho, pelo contrário. Acho que tem trabalhos espetaculares feitos por muitas empresas,
mas eu acho que manter a coisa como está não é producente para a cultura brasileira. Tem alguns atores da cultura importantes, gente importante que ecoa a voz, falando que a curadoria cultural não pode ficar na mão de uma pessoa que é diretor de marketing de uma fábrica de parafuso. Então, realmente não pode. Agora, voltar para a mão do Estado, na minha opinião, é um retrocesso. Eu acho que o Estado também não é eficiente para fazer isso. Eu acho que nós temos que caminhar para frente. E caminhar para frente é democratizar o investimento. É a pequena empresa, a média empresa, o pequeno município poder ter voz de direcionamento dessas verbas. Eu acho que hoje nós temos tecnologia, nós temos todas as ferramentas para que isso aconteça e funcione. Não adianta falar, isso é impossível. Nada é impossível hoje. Hoje nem nunca. Então, acho que esse é o caminho. Democratização do investimento em cultura. Lembrando para quem está chegando agora, se quiserem mandar perguntas para o Gui, é só escrever aí nos comentários, no nosso link no YouTube, que a gente lê aqui para ele. O Guto perguntou como eu faço perguntas. Escreve aí, Guto, que a gente faz aqui para o Gui. Você falou uma coisa legal agora, dessa coisa das pequenas empresas, né? Você tem conhecimento, sei lá, acho que talvez em cidades menores, não sei, de empresas menores que estão fazendo esse tipo de investimento em cultura, assim, que já estão conseguindo identificar essa importância nós temos uma dificuldade muito grande de operacionalizar qualquer tipo de política nesse sentido, né, ainda, porque eu cheguei até a avaliar a possibilidade, por exemplo, de uma lei de incentivo voltada para pequenas e médias, mas a figura do lucro presumido, que é uma ficção contábil, ela dificulta você poder gerar um incentivo em cima dessa estrutura de impostos. É difícil, é uma missão. Eu tenho uma equipe, tenho um time, tem gente que pensa igual, nós estamos tentando resolver esse negócio. Eu acho que é um caminho a se seguir. Nós já temos, né, a figura do investimento em cultura por pessoa física, né, mas esse investimento em cultura por pessoa física é também difícil de se operacionalizar, porque a pessoa física dificilmente sabe quanto ela vai poder pagar de imposto e vai conseguir fazer isso. Eu acho que uma chave interessante seria trabalhar as associações de contadores, né, os sindicatos de contadores, e trabalhar as empresas de contabilidade para que elas fossem até agentes de cultura. Acho que existe essa possibilidade, é uma possibilidade interessante. Enfim, tem alguns caminhos que se pode seguir para que a pequena e média empresa possam fazer parte desse investimento. A maior crítica que se faz é o investimento está concentrado em Rio-São Paulo. Mentira, não está concentrado em Rio-São Paulo. Mas, sim, existe uma concentração de investimento que precisa ser quebrada. Agora, uma das formas de fazer isso é a pequena indústria que está lá no município, no interior, que está lá na capital de outros estados que não Rio, São Paulo, Minas, Sudeste, enfim. Eu acho que é uma forma de se espalhar a cultura. Uma forma de se espalhar a cultura é de se espalhar o investimento, né, e de valorizar as manifestações culturais nas localidades. E falando aqui do que nos cabe, eu diria, os produtores culturais que estão buscando patrocínio hoje, né, que não tem como mudar as leis, enfim. Exato. A gente sabe que valorar um projeto cultural envolve critérios muito subjetivos, assim, né, e acho que uma das principais dificuldades do produtor, às vezes não envolve grandes números até, né, e acho que uma das principais dificuldades é tornar esses aspectos mais atrativos aos olhos do patrocinador, assim, né. Eu sei que você vai falar disso mais no curso, mas você daria algumas dicas, assim, algumas pinceladas de como fazer isso?
Uma grande dificuldade, essa subjetividade, ela mora num lugar bem específico. A gente sabe quanto custa um projeto, né? Não é muito difícil fazer esse trabalho. Monta uma planilha, faz uma tomada de preços com diversos fornecedores do assunto. Então, para montar uma peça de teatro, uma exposição de arte, existe uma porção de fornecedores, e já existe técnica para fazer isso, são segmentos da economia já, da forma maduros, para gravar um disco, para fazer uma série de shows, itinerância de shows, enfim. Qualquer manifestação cultural já tem a sua, né, uma pegada de fazer. Então, não é difícil de definir quanto custa um projeto. O grande problema é quanto que o projeto vale. Exatamente. Né? Quanto que ele vale no mercado. Quais são as iniciativas semelhantes ao seu projeto. Como que é o timing de desenvolvimento do seu projeto. Então, como a gente falou um pouco há pouco, a gente estava falando sobre fontes de financiamento. Né? Do ponto de vista de patrocínio, se você tiver outras fontes de financiamento onde você possa apoiar o seu projeto, você consegue reduzir a necessidade do valor do patrocínio. Reduzindo a necessidade do valor do patrocínio e dependendo menos desse patrocínio incentivado, o seu produto, em comparação com outros, ele começa a ficar mais barato no mercado. É matemática. Então, assim, se a sua peça custa 300 mil reais e você consegue fazer, você tem uma projeção de resultado de, sei lá, 100 mil reais em bilheteria, a sua peça para efeito de patrocínio, ela custa 200. E ela vale os mesmos 300 e outras peças similares. Né? Então, você tem uma vantagem. E a vantagem, muitas vezes, ela não está na existência da própria bilheteria. Tá, muitas vezes você saber planejar isso. Você ter experiência e ter a capacidade de fazer o planejamento e de dimensionar de uma maneira real quanto que você vai ter naquela fonte de financiamento, todas elas que estão disponíveis. Então eu falei de uma só, que é a bilheteria, mas tem licenciamento de produtos, tem crowdfunding, tem editais, tem a própria lei de incentivo, tem product placement dentro do seu projeto, tem aí uma miríade de fontes de financiamento e todas elas vão ajudar você, na sua projeção, reduzir a dependência do patrocínio e, portanto, baixar o seu preço. Está respondido? Ou ainda não está muito claro? Acho que sim. Eu estou aqui esperando a pergunta do Guto e outras perguntas aqui das pessoas nos comentários. Eu estou já partindo para as minhas últimas aqui, hein, gente, na minha lista. Então, se vocês querem continuar esse papo com o Gui, mandem perguntas aí, escrevam nos comentários no link do YouTube ou ainda no evento aí no Google+. Gui, eu queria que você falasse um pouquinho da pós-venda, né? Acho que a gente fala muito em prospectar, em fazer uma apresentação, em convencer o patrocinador e tal. Mas, assim, existe um processo aí, depois que o projeto foi aprovado pela empresa, pelo patrocinador, que não sei até se queria que você falasse um pouquinho isso também, se é legal ter um acompanhamento mais próximo do patrocinador para poder isso, de alguma forma, garantir uma renovação, como é que funciona pensar essa estratégia para também já pensar no pós, né? Olha, não vamos ficar só... Você sumiu aqui. Fiz uma bobagem, você sumiu. Voltei. É um pouco isso, queria que você falasse da importância de pensar esse processo, mesmo depois de já captado, para também, eventualmente, conseguir uma renovação. Eu vou adiantar um negócio que eu falo sempre no curso, eu vou adiantar hoje. É uma má notícia para você que é produtor. É o seguinte, meu Deus. O teu patrocinador, ele não vai no seu evento, ele não vai ler o seu livro,
ele não vai assistir o seu filme, ele não vai na vernissage da sua exposição, ele não vai estar no camarote que você reservou para ele. Se você guardar 50 ingressos, você vai ter muita sorte se 5 forem, e assim por diante. Por quê? A maioria das empresas, principalmente nas leis federais, né, que são grandes empresas, né, que têm um número de projetos grande que ela patrocina, as pessoas não têm tempo hábil para ir nos lugares, para fazer as coisas. Né? E mesmo que elas tenham, mesmo que ele tenha um interesse pessoal, aquele executivo ou a pessoa da empresa tenha um interesse pessoal no seu projeto, ou até mesmo que ela esteja com uma política tão bem dedicada que ela contrate uma agência de ativação para ficar na sua cola, hoje já tem bastante disso, né? Ela contrata uma agência de ativação que fica na cola de tudo que ela patrocinou para garantir a entrega de contrapartidas, etc, etc. Ainda que ela faça tudo isso, a única maneira que você tem de mostrar que o seu evento foi um sucesso, e aconteceu, e até de certa forma passar a emoção do seu projeto, é fazendo uma prestação de contas. E essa prestação de contas não pode ser um PowerPoint mequetrefe, com meia dúzia de tabelas, falando de resultado e de números, porque fica chato, paca, a gente está vendo arte, cultura, tem que ser legal, entendeu? Então, essa emoção que o teu projeto passou tem que estar nessa prestação de contas. O depoimento de quem participou tem que estar na prestação de contas. O impacto de mídia que gerou tem que estar na prestação de contas. Quanto que você gastou, onde você conseguiu economizar, onde você quebrou a cara, tem que estar na prestação de contas. Essa peça é a prova central de que o seu projeto aconteceu. E ninguém quer mostrar filho feio, ninguém quer ser pai de filho feio, todo mundo quer ser pai de filho bonito. Então nessa hora você vai ter que mostrar de fato que o filho que você teve com ele é bonito, para que ele possa dividir com outras pessoas lá dentro da empresa, para que esse patrocínio seja renovado. Então isso é fundamental, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo agora, né, amor? Exatamente. Que é onde a gente tem que trabalhar o dobro para conseguir o mesmo resultado. Então é importante que aquilo que você já tem, aquilo que você já obteve no ano passado, que você consiga renovar e manter firme e forte ali acontecendo. Essa é a prioridade, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento. É manter aquilo que já existe. Muito bem, já que ninguém mandou perguntas, eu vou pedir para você falar então do curso que você vai dar aqui no SEMEC de 3 a 6 de agosto. Já tivemos várias e várias edições, né? Conta um pouquinho o que você apresenta nesse curso. Eu entro em crise, eu já falei isso para vocês, que eu entro em crise toda vez que eu vou dar o curso de captação de recursos. Mas é a primeira vez que você tá abrindo isso para o público. É a primeira vez que estou abrindo. Você é jornalista, você está conseguindo um furo. Mas eu entro em crise porque o mercado tem mudado, é um mercado super dinâmico, e aí eu fico me questionando, meu Deus, será que o que eu dou no curso ainda é válido? E aí eu corro atrás, as semanas eu fico, nessa época agora, eu estou assim agora, eu fico olhando todos os pontos da apresentação, meu Deus, será que isso aqui ainda cabe? Ah, não, isso aqui ainda cabe. Isso aqui ainda cabe. E ano após ano, as alterações que eu acabo fazendo no projeto são pequenas, e depois que eu faço o curso, ele acaba dando tudo certo. Mas, então, isso acho que resume um pouco a dedicação que eu dou ao curso de captação de recursos. Eu tento manter ele sempre atualizado com o que está acontecendo agora. E, ao mesmo tempo, sem perder a essência do que ele tem sido. E acho que o material é bom, porque a essência dele não mudou tanto assim nos últimos anos. Como a gente falou, o mundo mudou, muita coisa mudou no processo de captação, novas tecnologias. Eu comecei a dar esse curso em 2008, imagina só, de 2008 para cá, são 7 anos, né? São 7 anos com
monte de coisa que aconteceu nesse ínterim. Apesar das atualizações constantes, ele continua sendo bem útil para quem faz. Eu acho que o próprio depoimento de quem já fez o curso aí garante isso. Até uma sugestão que eu queria deixar para você, viu? Eu tenho um monte de depoimentos de gente que fez o curso. É a hora de você mandar. Vocês tinham que usar isso no pós-venda de vocês. Sim, é verdade. Manda para nós, que a gente está exatamente nesse momento de capturar os depoimentos dos alunos e ex-alunos. Então, ó, legal. Chegou na hora certa. O curso vai acontecer de 3 a 6 de agosto, aqui no SEMEC, em São Paulo. Você confere todas as informações lá no site redesemec.com. E a gente está exclusivamente lançando agora, neste momento, neste Hangout, uma promoção super especial e super relâmpago. Na próxima meia hora, ou seja, até às 18h10, se você se inscrever no curso e na ficha de pagamento usar o código promocional #capta30, você tem 30% de desconto no curso. Mas é agora, assim, tipo, na próxima meia hora, às 18h10, já não vale mais o código. Então, repetindo, #capta, tudo em letra maiúscula, 30, numeral. Eu vou escrever aqui nos comentários do... A gente ligando aí no SEMEC. Pois é. Mas entre lá no site redesemec.com, clique lá no curso do Gui, clica no carrinho para se inscrever, e aí você escreve lá, capta, tudo maiúsculo, 30, e eu escrevi agora direitinho lá nos comentários do YouTube. E aí, nessa próxima meia hora, você consegue 30% de desconto na inscrição para o curso. Olha que mamata, hein? Meia hora só. E aproveitando que o Gui falou de prestação de contas, da importância da prestação de contas, também já vou falar que a gente vai ter um curso de prestação de contas também, na sequência, de 11 a 13 de agosto. Então, já olha aí no site também, já confere a programação. Acho que é isso. Obrigada, Gui, pela participação. A gente se vê aqui na primeira semana de agosto. E fica aí a dica para vocês acompanharem os próximos hangouts que a gente vai fazer. A gente está sempre divulgando nas nossas páginas no Facebook, no Twitter, Rede SEMEC, no Google Plus também. E se tiverem sugestões... Opa! Uma musiquinha no celular. Se tiverem sugestões de outros temas para a gente fazer, Hangout, podem mandar para a redação, sem o tio e sem o cedilha, redacal@culturaimercado.com.br, que a gente se movimenta aqui para fazer. Obrigada a todo mundo que assistiu. Esse Hangout fica depois no nosso canal do YouTube. E até a próxima. Obrigada, Gui. Obrigado, beijo. Usem lá, #capta30 para conseguir 30% de desconto no curso do Gui até 6h10. Corre. Tchau.